momentos na vida em que tudo parece pesado demais, desorganizado demais, confuso demais. E por mais que você tente resolver as coisas sozinha, nada parece se alinhar. Foi só quando entendi que meu esforço não substituía a direção que veio de Deus que a minha vida começou a tomar forma. Colocar Deus em primeiro lugar não é sobre religião rígida, não é sobre regras, não é sobre perfeição. É sobre entrega. É sobre admitir que, quando tentamos carregar o mundo com as nossas próprias forças, ele sempre parece maior do que nós. Mas quando colocamos Deus no centro, tudo começa a mudar. As decisões ficam mais claras, a ansiedade perde força, os caminhos deixam de parecer tão ameaçadores. Não porque a vida fica fácil, mas porque você para de caminhar sozinha. A verdadeira chave do sucesso não está na pressa, na luta ou no controle. Está na confiança. Está no espaço que você dá para que Deus conduza antes de você reagir. Se essa mensagem já tocou algo dentro de você, deixe seu like, se inscreva no canal e continua comigo, porque o que você vai ouvir agora pode redefinir para sempre a forma como você constrói sua vida. Primeiro tópico: colocar Deus no começo, não no final. A maioria das pessoas busca Deus somente quando tudo já deu errado. Quando o coração está cansado, quando o plano falhou, quando o desespero bate antes de dormir. Mas as mulheres e homens que vivem com propósito de verdade aprenderam algo simples e poderoso. Deus não é o socorro final. Ele é o começo de tudo. É a primeira decisão, o primeiro pensamento, o primeiro passo. Eu aprendi isso num período em que minha vida parecia um emaranhado de tentativas e frustrações. Eu planejava, insistia, empurrava, tentava controlar cada detalhe. E quanto mais eu tentava, mais tudo escapava das minhas mãos. Um dia, cansada, eu apenas disse: Deus, conduza! Eu faço a minha parte, mas mostra o caminho. E pela primeira vez em muito tempo, senti paz antes de sentir resultado. É assim que Deus trabalha. A direção vem antes da evidência. Quando você coloca Deus primeiro, você não anda às cegas, você anda guiada. As oportunidades deixam de ser aleatórias e começam a ter significado. As portas que não são suas simplesmente não abrem. E isso muitas vezes é livramento. As portas que são suas se tornam inevitáveis. Colocar Deus primeiro é um posicionamento interno, é acordar e perguntar: qual é a sua direção para mim hoje? E não o que eu consigo fazer sozinha. É deixar que Ele ordene os passos enquanto você se compromete com o movimento. Quem aprende isso percebe uma coisa essencial. Sucesso sem Deus pode até ser resultado, mas não é realização. Caminho sem Deus pode até andar, mas não tem paz. Comente aí: Deus vem primeiro na minha vida. Essa afirmação sela seu compromisso de não caminhar mais por conta própria, mas de permitir que Deus abra o caminho antes de você dar o passo. Segundo tópico: quando Deus vem. Primeiro, a ansiedade perde poder. Ansiedade é o preço que se paga quando tentamos controlar aquilo que não foi feito para estar nas nossas mãos. Eu vivi isso de forma intensa. Noites mal dormidas, pensamentos acelerados, medo de perder, medo de falhar, medo de não ser suficiente. Eu acreditava que tudo dependia de mim, e era exatamente esse peso que me esmagava. Foi só quando comecei a colocar Deus no centro das minhas decisões que algo inesperado aconteceu. A ansiedade começou a perder espaço. Não sumiu de uma vez, mas enfraqueceu dia após dia, como uma tempestade que vai se afastando devagar. Porque quando você entrega, você respira. Quando você confia, você descansa. Quando você coloca Deus primeiro, você entende que aquilo que é para ser seu, ninguém tira, e aquilo que não te pertence nunca vai te trazer paz. Lembro de um dia em que eu estava prestes a tomar uma decisão importante. Eu estava tensa, com medo de escolher errado. Então parei e disse: Deus, se isso for para mim, abre o caminho. Se não for, fecha. Em menos de 48 horas, a resposta veio. E não do jeito que eu queria, mas do jeito que eu precisava. A porta se fechou e eu agradeci. Dias depois, uma porta muito maior se abriu. Esse é o ponto. Quando você confia antes de enxergar, Deus alinha o que você nem sabia que precisava. A ansiedade deixa de ser um inimigo e vira um lembrete. Eu estou tentando controlar o que não devo controlar. A paz não vem do que você vê, vem de quem você confia. Comente: eu entrego e descanso. Porque essa frase representa a chave que transforma tempestades internas em clareza espiritual. Terceiro tópico:
Deus alinha o que você não consegue enxergar. Uma das maiores provas de amor de Deus é o fato de Ele trabalhar no invisível enquanto você só enxerga o caos. A gente vê o agora, Ele vê o caminho inteiro. A gente vê a porta fechada, Ele vê o que tem atrás dela. A gente vê atraso, Ele vê proteção. E quando você coloca Deus em primeiro lugar, começa a perceber que nada na sua vida é aleatório. Cada desvio, cada espera, cada silêncio tem um propósito que só se revela quando você olha para trás. Eu me lembro de um momento em que tudo parecia sair do controle. Eu tinha um plano perfeito, um prazo perfeito, uma expectativa perfeita, e nada aconteceu como eu imaginava. Na época, chorei. Questionei. Fiquei frustrada, mas mantive uma oração simples. Deus, me mostra o que eu não estou enxergando. Meses depois, quando novas oportunidades surgiram, muito maiores do que as que eu tinha perdido, entendi o motivo do não que tanto me machucou. Se Deus tivesse permitido que eu conquistasse aquilo no meu tempo, eu teria perdido algo muito maior no tempo dele. Foi ali que aprendi que existe uma diferença entre aquilo que eu quero e aquilo que Deus sabe que eu preciso. Colocar Deus em primeiro lugar é aceitar que você não enxerga tudo, e está tudo bem. É confiar que os atrasos dele são estratégias, não rejeições. Que as portas fechadas são livramentos, não castigos. Deus não te confunde. Ele te prepara, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Às vezes, Deus já está alinhando tudo ao nosso redor, mas somos nós que não conseguimos nos alinhar por dentro. Porque não basta Deus abrir portas se a nossa mente e a nossa relação com o dinheiro continuam presas em medo, escassez e insegurança. Muitas mulheres oram por mudanças, mas continuam repetindo os mesmos padrões financeiros que as prendem no mesmo lugar. E não é por falta de fé, é por falta de direção. Foi observando isso que eu percebi. Deus faz a parte dele, mas nós precisamos aprender a fazer a nossa. Precisamos aprender a pensar como mulheres que confiam, que se organizam, que constroem, que sabem para onde estão indo. Não por ansiedade, mas por propósito. E foi exatamente por isso que eu criei o Código da Riqueza, um guia simples, profundo e totalmente acessível, feito para transformar a sua relação com o dinheiro de dentro para fora. Ele te mostra como viver com leveza, como criar segurança financeira sem medo, como alinhar sua fé com suas ações e, principalmente, como construir uma vida onde você tenha liberdade para escolher o seu caminho, sem depender de ninguém e sem viver sufocada pela escassez. Se você sente que Deus está te chamando para uma nova fase, mas você ainda não sabe como organizar sua vida financeira para acompanhar esse crescimento, esse guia é para você. Se quiser transformar sua vida, clique no link que está no primeiro comentário fixado. Quarto tópico: quando Deus é o centro, suas decisões ganham direção. Uma vida que coloca Deus em primeiro lugar é uma vida que deixa de tomar decisões por impulso. Porque quando Deus guia seus passos, você não precisa mais correr atrás do que parece urgente. Você caminha em direção ao que é certo. E existe uma diferença enorme entre escolhas feitas pelo medo e escolhas feitas com direção divina. Eu só entendi isso depois de cometer uma das decisões mais precipitadas da minha vida. Eu estava desesperada, pressionada, cansada de esperar. Então tomei a decisão que parecia resolver mais rápido. No começo, tudo parecia funcionar, até que a paz começou a desaparecer. Meu coração vivia inquieto, minhas noites eram pesadas, e mesmo sem nada visivelmente errado, algo dentro de mim dizia: esse não era o caminho. Então, num momento de silêncio, eu orei: Deus, tira de mim o que não tem tua mão e me devolve a direção. Nos dias seguintes, as coisas começaram a se mover. Situações que eu tentava fazer dar certo começaram a se desfazer. Pessoas que não deveriam caminhar comigo se afastaram naturalmente. De longe parecia bagunça, mas no fundo era Deus organizando o que eu havia desorganizado com minha pressa. Foi aí que aprendi. Quando Deus está no centro, você não escolhe pelo medo, escolhe pela paz. Paz é a assinatura de Deus. Inquietação é o aviso de que algo está fora do lugar. Colocar Deus primeiro é aprender a reconhecer essa diferença. É perceber que a direção de Deus não grita. Ela sussurra. E só quem silencia o próprio ego consegue ouvir. As mulheres e os homens que vivem guiados por ele não decidem com pressa, não escolhem por carência e não aceitam migalhas emocionais ou profissionais.
Eles esperam a direção e, quando ela vem, caminham firmes, mesmo sem enxergar o final da estrada. Comente: eu escolho pela paz, porque essa frase é um lembrete de que a direção que Deus dá nunca te coloca em confusão. Quinto tópico: Deus te eleva. Quando você para de buscar validação humana, um dos sinais de que Deus está assumindo o primeiro lugar na sua vida é quando você deixa de buscar aprovação dos outros. Durante muito tempo, eu acreditava que precisava ser aceita, aplaudida, valorizada para me sentir segura. E sem perceber, eu entregava meu valor nas mãos de pessoas que mal sabiam quem eu era. Foi em um dos períodos mais difíceis que eu entendi uma verdade simples: quem busca a aprovação humana vive cansado. Quem busca a direção divina vive em paz. Porque as pessoas mudam, os elogios mudam, as opiniões mudam, mas Deus não muda. Ele não retira o que te deu só porque alguém não acredita em você. Ele não diminui a sua luz porque alguém se incomoda com ela. Eu lembro de um momento em que recebi críticas injustas e aquilo me feriu profundamente. Meu primeiro impulso foi me justificar, explicar, provar. Mas antes disso eu orei: Deus, me ajuda a enxergar isso com seus olhos. E a resposta veio em forma de silêncio e calma. Era como se ele dissesse: pare de lutar por aprovação onde eu nunca te enviei. A partir desse dia, comecei a perceber algo transformador. Quando você para de tentar ser aceita, Deus te posiciona exatamente onde você tem que estar. Ele fecha portas que te diminuem e abre portas que te alinham. Ele remove pessoas que confundem e aproxima pessoas que fortalecem. Deus não quer que você viva pequena para caber em lugares que não te respeitam. Ele te quer inteira, firme, segura, porque é assim que ele consegue te conduzir para níveis maiores. E sabe o que é mais bonito? Quando você coloca Deus em primeiro lugar, até o que parecia estar dando errado começa a fazer sentido. Você entende que rejeição é proteção, que perda é realinhamento, que silêncio é instrução. A validação que você procura no mundo só se torna suficiente quando você entende que, para Deus, você já é suficiente desde o começo. Comente: não preciso de aprovação, preciso de direção. Essa frase sela o início de uma vida onde Deus é quem te valida. E isso muda tudo. Sexto tópico: Deus abre caminhos que seu esforço nunca conseguiria abrir. Existe uma diferença enorme entre caminhar apenas com suas próprias forças e caminhar com Deus. Quando você depende apenas de si mesma, tudo é pesado. Cada conquista parece um sacrifício, cada avanço parece improvável, cada desafio parece maior do que você. Mas quando Deus está à frente, portas que você jamais imaginaria começam a se abrir sem esforço, conexões aparecem sem explicação e oportunidades surgem de lugares que você nunca considerou. Eu me lembro de uma fase em que eu estava tentando e nada acontecia. Eu estudava, trabalhava, insistia, planejava, mas era como se algo invisível segurasse minha vida no mesmo lugar. Até que um dia, exausta, eu disse: Deus, eu fiz tudo o que consigo. Agora faz o que só o Senhor pode fazer. E foi ali, naquele ato de rendição, que as coisas começaram a mudar. Não de uma vez, não do jeito que eu esperava, mas de um jeito que só Deus faz. Silencioso, cirúrgico, perfeito. Uma pessoa que eu nunca imaginei entrou no meu caminho e abriu uma oportunidade que transformou tudo. Uma porta que eu vinha tentando arrombar há meses finalmente se abriu, mas não pelo meu esforço e sim pelo meu alinhamento. É isso que acontece quando Deus vem primeiro. Você para de empurrar portas erradas e começa a entrar pelas portas certas. Você para de correr atrás das coisas e passa a caminhar em direção ao que te pertence. Você para de se desgastar e passa a ser guiada. Quem coloca Deus em primeiro lugar não vive mais de cansaço. Vive de propósito. Não vive mais de luta, vive de direção. Não vive mais de coincidências, vive de providência. E o mais bonito é perceber que aquilo que Deus abre, ninguém fecha. Assim como aquilo que Ele fecha, ninguém abre. E isso também é amor. Comente: Deus abre portas para mim. Escreva como quem declara o que acredita e recebe o que confia. Sétimo tópico: quando Deus é prioridade, suas batalhas deixam de ser solares. Existe uma diferença enorme entre enfrentar a vida sozinha e enfrentar a vida com Deus. Quando você luta com suas próprias forças, tudo pesa.
Os medos, as dúvidas, as contas, as expectativas, as comparações. Você acorda cansada, vive cansada, dorme cansada e, mesmo assim, sente que não está avançando. Mas quando Deus está à frente, você percebe algo que muda tudo. Não é você quem luta, é Ele quem sustenta. Eu só entendi isso depois de passar por uma das fases mais difíceis da minha vida. Eu tentava parecer forte, tentava segurar tudo, tentava resolver tudo, até que um dia simplesmente não consegui mais. Sentei no chão do meu quarto e, chorando, eu disse: Deus, se for para continuar assim, eu não aguento. Me mostra que o Senhor está comigo. E Ele mostrou. Não com um milagre cinematográfico, não com uma resposta instantânea, mas com pequenos sinais que só quem está sensível percebe. Uma palavra que chegou na hora certa, uma porta que se abriu no momento exato, uma pessoa que apareceu quando eu mais precisava. Foi ali que percebi: quando Deus está à frente, suas batalhas nunca são só suas. Ele te fortalece quando você não tem força. Ele te guarda quando você nem percebe que está sendo protegida. Ele te guia quando você não sabe para onde ir. Ele te dá paz quando tudo ao redor diz que você deveria estar desesperada. E é isso que muda a vida de quem coloca Deus em primeiro lugar. Você deixa de viver pela força do braço e passa a viver pela força da fé. Você deixa de enfrentar o mundo com medo e passa a caminhar com confiança. Você deixa de ser a mulher que carrega tudo e se torna a mulher que entrega e vence. Nenhuma batalha que você enfrenta com Deus é perdida. E nenhuma vitória que Ele te entrega a alguém pode tirar. Comente: eu não luto sozinha. Essa frase é uma lembrança para o seu próprio coração. Você nunca esteve, nem estará só. 8º tópico. A paz que vem de Deus te faz prosperar onde outros desistem. Muita gente acha que sucesso vem apenas de esforço, estratégia e trabalho. Mas a verdade é que existe algo muito mais poderoso do que tudo isso: a paz de Deus. A paz que Ele dá não é aquela sensação momentânea de alívio. É uma força silenciosa que te mantém firme quando qualquer outra pessoa já teria desistido. Eu experimentei isso numa fase em que tudo ao meu redor parecia instável. As contas aumentavam, as expectativas cresciam, as portas demoravam para se abrir. Qualquer pessoa de fora diria que era o momento perfeito para desistir. Mas algo dentro de mim dizia: fica, continua, Deus está aqui. Era uma paz que não fazia sentido para a lógica, mas fazia todo sentido para o meu espírito. E foi exatamente essa paz que me fez continuar quando o cenário dizia: pare. Essa paz me manteve estável quando tudo parecia desmoronar. Essa paz me fez acreditar quando eu não tinha mais força para insistir. É por isso que pessoas guiadas por Deus prosperam de forma diferente. Elas não prosperam porque tudo deu certo. Elas prosperam porque permaneceram firmes quando tudo parecia errado. A paz de Deus te dá clareza, para não se desesperar diante de atrasos, para não se comparar com o ritmo dos outros, para não aceitar portas que não são suas, para não desistir do que Ele colocou no seu coração. E é isso que transforma pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Porque quem tem paz caminha diferente, fala diferente, age diferente. Não se apressa, não se desespera, não se humilha. A paz era a assinatura de Deus dizendo: eu estou no controle. Continue. Você vai ver o que estou preparando. E quando essa paz ocupa seu coração, nada te derruba, nada te rouba, nada te tira do lugar onde Deus te colocou. Comente: a paz de Deus me sustenta. Escreva como quem declara confiança no que Deus está construindo nos bastidores. 9º tópico. Deus te prepara em silêncio, antes de te expor em vitória. Uma das verdades mais difíceis de aceitar é que Deus trabalha primeiro no oculto. Antes de te entregar algo grande, Ele te fortalece em lugares onde ninguém está vendo. E muitas vezes, essa fase silenciosa parece abandono, quando na verdade é preparo. O silêncio de Deus não é ausência, é construção. Eu vivi isso de um jeito que nunca esqueci. Houve uma fase em que tudo ficou parado. Nada avançava, nada acontecia. As portas que antes estavam entreabertas, de repente, pareciam lacradas. Eu me perguntava todos os dias: Deus, por que o Senhor está quieto? Achei que Ele tivesse me deixado de lado. Só depois percebi que era exatamente naquele silêncio que Ele estava me moldando. Ele estava me ensinando paciência porque eu era ansiosa. Estava fortalecendo minha identidade porque eu buscava validação nos outros.
Estava trabalhando meu caráter, porque eu queria resultados rápidos. Estava me amadurecendo porque eu ainda não sabia sustentar o que pedi. O que eu interpretava como atraso era, na verdade, proteção. O que eu via como pausa era lapidação. Deus estava me preparando internamente para que, quando a vitória chegasse, eu não a perdesse por imaturidade emocional ou espiritual. E então, quando o processo terminou, tudo começou a fluir. Portas que pareciam trancadas se abriram com facilidade. Oportunidades surgiram como se tivessem sido guardadas especialmente para mim. Foi ali que entendi. Deus não te expõe antes da hora. Ele te protege da exposição até que você esteja pronta. Porque Deus não te entrega uma vitória que você não consegue carregar. Ele não te coloca em posições onde o seu coração não está preparado para permanecer. Ele não te eleva para depois te ver cair. O processo silencioso sempre precede o propósito visível. E quando Deus decide te revelar, ninguém pode te esconder. Comente: o silêncio de Deus está me preparando. Declare isso com a confiança de quem sabe que o tempo do preparo é tão sagrado quanto o tempo da vitória. 10º tópico. Quando Deus é o primeiro, o sucesso não te rouba, ele te consolida. Muita gente pede sucesso, mas pouca gente está preparada para lidar com ele. Porque o sucesso não revela apenas o que você conquistou, revela quem você é. Ele amplifica suas forças, mas também expõe suas fragilidades. E é por isso que tantas pessoas alcançam resultados, mas perdem a paz, a essência, as relações ou até a própria identidade no processo. Mas quando Deus é o primeiro, o sucesso deixa de ser um risco e passa a ser um propósito. Ele não te leva para lugares onde você vai se perder. Ele te leva para lugares onde você pode sustentar, construir e influenciar sem se corromper. Eu só entendi isso depois de viver uma situação que, na época, parecia o maior golpe da minha vida. Eu estava crescendo, ganhando reconhecimento, sendo vista, até que uma situação inesperada me derrubou. Naquele momento, eu pensei: por que isso aconteceu justo agora? Só mais tarde, olhando para trás, percebi que se eu tivesse continuado naquele ritmo, sem maturidade, sem raiz espiritual, sem equilíbrio, o próprio sucesso teria me destruído por dentro. Foi nesse período que aprendi algo que guardo até hoje. Deus nunca te dá algo grande sem antes te dar estrutura para sustentar. E Ele só dá estrutura para quem coloca Ele em primeiro lugar. Quando Deus está à frente, o sucesso não é um ídolo, é uma ferramenta. Ele não ocupa o seu coração. Ele passa pelas suas mãos. Ele não te domina, ele te expande. Você deixa de prosperar por vaidade e passa a prosperar por propósito. Você deixa de buscar reconhecimento e passa a buscar impacto. Você deixa de correr atrás de resultados e passa a colher tudo o que Deus já alinhou para você. Porque sucesso sem Deus te eleva e te derruba. Sucesso com Deus te eleva e te sustenta. Colocar Deus em primeiro lugar é garantir que, quando o sucesso chegar, você vai estar firme, inteira, consciente e emocionalmente pronta, sem perder a essência que te trouxe até aqui. Comente: quero o sucesso que Deus sustenta. Essa frase representa a escolha de crescer com propósito, e não apenas com ambição. Colocar Deus em primeiro lugar é a chave que transforma absolutamente tudo. Não apenas o que você conquista, mas principalmente quem você se torna. Ao longo desses 10 princípios, você viu que o sucesso verdadeiro não começa no resultado, começa na ordem do coração. Começa no silêncio, na entrega, na confiança. Começa quando você deixa de caminhar pela força e passa a caminhar pela fé. Quando Deus é o primeiro, a ansiedade perde força. Quando Deus é o primeiro, as decisões ficam mais claras. Quando Deus é o primeiro, as portas certas se abrem. Quando Deus é o primeiro, você para de buscar aprovação. Quando Deus é o primeiro, suas batalhas deixam de ser sozinhas. Quando Deus é o primeiro, até o que parece atraso se torna proteção. Quando Deus é o primeiro, o sucesso não te rouba. Ele te sustenta. Isso não significa que a vida fica perfeita. Significa que você não precisa enfrentar nada sozinha. Significa que, mesmo quando tudo parece desorganizado, Deus está alinhando o que você ainda não consegue ver. Significa que você pode descansar enquanto Ele trabalha. Se esse vídeo tocou o seu coração e você sente que Deus está te chamando para viver numa nova ordem, uma ordem onde Ele vem antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários: Deus vem primeiro na minha vida. Monte que essa declaração não seja apenas uma frase, mas um compromisso.
Porque quando Deus ocupa o primeiro lugar, nenhum outro lugar da sua vida fica vazio. Oitavo tópico. A paz que vem de Deus te faz prosperar onde outros desistem. Muita gente acha que sucesso vem apenas de esforço, estratégia e trabalho. Mas a verdade é que existe algo muito mais poderoso do que tudo isso: a paz de Deus. A paz que Ele dá não é aquela sensação momentânea de alívio. É uma força silenciosa que te mantém firme quando qualquer outra pessoa já teria desistido. Eu experimentei isso numa fase em que tudo ao meu redor parecia instável. As contas aumentavam, as expectativas cresciam, as portas demoravam para se abrir. Qualquer pessoa de fora diria que era o momento perfeito para desistir. Mas algo dentro de mim dizia: fica, continua, Deus está aqui. Era uma paz que não fazia sentido para a lógica, mas fazia todo sentido para o meu espírito. E foi exatamente essa paz que me fez continuar quando o cenário dizia: pare. Essa paz me manteve estável quando tudo parecia desmoronar. Essa paz me fez acreditar quando eu não tinha mais força para insistir. É por isso que pessoas guiadas por Deus prosperam de forma diferente. Elas não prosperam porque tudo deu certo. Elas prosperam porque permaneceram firmes quando tudo parecia errado. A paz de Deus te dá clareza, para não se desesperar diante de atrasos, para não se comparar com o ritmo dos outros, para não aceitar portas que não são suas, para não desistir do que Ele colocou no seu coração. E é isso que transforma pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Porque quem tem paz caminha diferente, fala diferente, age diferente. Não se apressa, não se desespera, não se humilha. A paz era a assinatura de Deus dizendo: eu estou no controle. Continue. Você vai ver o que estou preparando. E quando essa paz ocupa seu coração, nada te derruba, nada te rouba, nada te tira do lugar onde Deus te colocou. Comente: a paz de Deus me sustenta. Escreva como quem declara confiança no que Deus está construindo nos bastidores. Nono tópico. Deus te prepara em silêncio, antes de te expor em vitória. Uma das verdades mais difíceis de aceitar é que Deus trabalha primeiro no oculto. Antes de te entregar algo grande, Ele te fortalece em lugares onde ninguém está vendo. E muitas vezes, essa fase silenciosa parece abandono, quando na verdade é preparo. O silêncio de Deus não é ausência, é construção. Eu vivi isso de um jeito que nunca esqueci. Houve uma fase em que tudo ficou parado. Nada avançava, nada acontecia. As portas que antes estavam entreabertas, de repente, pareciam lacradas. Eu me perguntava todos os dias: Deus, por que o Senhor está quieto? Achei que Ele tivesse me deixado de lado. Só depois percebi que era exatamente naquele silêncio que Ele estava me moldando. Ele estava me ensinando paciência porque eu era ansiosa. Estava fortalecendo minha identidade porque eu buscava validação nos outros. Estava trabalhando meu caráter porque eu queria resultados rápidos. Estava me amadurecendo porque eu ainda não sabia sustentar o que pedi. O que eu interpretava como atraso era, na verdade, proteção. O que eu via como pausa era lapidação. Deus estava me preparando internamente para que, quando a vitória chegasse, eu não a perdesse por imaturidade emocional ou espiritual. E então, quando o processo terminou, tudo começou a fluir. Portas que pareciam trancadas se abriram com facilidade. Oportunidades surgiram como se tivessem sido guardadas especialmente para mim. Foi ali que entendi: Deus não te expõe antes da hora. Ele te protege da exposição até que você esteja pronta. Porque Deus não te entrega uma vitória que você não consegue carregar. Ele não te coloca em posições onde o seu coração não está preparado para permanecer. Ele não te eleva para depois te ver cair. O processo silencioso sempre precede o propósito visível. E quando Deus decide te revelar, ninguém pode te esconder. Comente: o silêncio de Deus está me preparando. Declare isso com a confiança de quem sabe que o tempo do preparo é tão sagrado quanto o tempo da vitória. 10º tópico. Quando Deus é o primeiro, o sucesso não te rouba, Ele te consolida. Muita gente pede sucesso, mas pouca gente está preparada para lidar com ele. Porque o sucesso não revela apenas o que você conquistou, revela quem você é. Ele amplifica suas forças, mas também expõe suas fragilidades. E é por isso que tantas pessoas alcançam resultados, mas perdem a paz, a essência, as relações ou até a própria identidade no processo. Mas quando Deus é o primeiro, o sucesso deixa de ser um risco e passa a ser um propósito.
Ele não te leva para lugares onde você vai se perder. Ele te leva para lugares onde você pode sustentar, construir e influenciar sem se corromper. Eu só entendi isso depois de viver uma situação que, na época, parecia o maior golpe da minha vida. Eu estava crescendo, ganhando reconhecimento, sendo vista, até que uma situação inesperada me derrubou. Naquele momento eu pensei: por que isso aconteceu justo agora? Só mais tarde, olhando para trás, percebi que se eu tivesse continuado naquele ritmo, sem maturidade, sem raiz espiritual, sem equilíbrio, o próprio sucesso teria me destruído por dentro. Foi nesse período que aprendi algo que guardo até hoje. Deus nunca te dá algo grande sem antes te dar estrutura para sustentar. E Ele só dá estrutura para quem coloca Ele em primeiro lugar. Quando Deus está à frente, o sucesso não é um ídolo, é uma ferramenta. Ele não ocupa o seu coração, ele passa pelas suas mãos. Ele não te domina, ele te expande. Você deixa de prosperar por vaidade e passa a prosperar por propósito. Você deixa de buscar reconhecimento e passa a buscar impacto. Você deixa de correr atrás de resultados e passa a colher tudo o que Deus já alinhou para você. Porque sucesso sem Deus te eleva e te derruba. Sucesso com Deus te eleva e te sustenta. Colocar Deus em primeiro lugar é garantir que quando o sucesso chegar, você vai estar firme, inteira, consciente e emocionalmente pronta, sem perder a essência que te trouxe até aqui. Comente: quero o sucesso que Deus sustenta. Essa frase representa a escolha de crescer com propósito, e não apenas com ambição. Colocar Deus em primeiro lugar é a chave que transforma absolutamente tudo. Não apenas o que você conquista, mas principalmente quem você se torna. Ao longo desses 10 princípios, você viu que o sucesso verdadeiro não começa no resultado, começa na ordem do coração. Começa no silêncio, na entrega, na confiança. Começa quando você deixa de caminhar pela força e passa a caminhar pela fé. Quando Deus é o primeiro, a ansiedade perde força. Quando Deus é o primeiro, as decisões ficam mais claras. Quando Deus é o primeiro, as portas certas se abrem. Quando Deus é o primeiro, você para de buscar aprovação. Quando Deus é o primeiro, suas batalhas deixam de ser sozinhas. Quando Deus é o primeiro, até o que parece atraso se torna proteção. Quando Deus é o primeiro, o sucesso não te rouba. Ele te sustenta. Isso não significa que a vida fica perfeita. Significa que você não precisa enfrentar nada sozinha. Significa que, mesmo quando tudo parece desorganizado, Deus está alinhando o que você ainda não consegue ver. Significa que você pode descansar enquanto Ele trabalha. Se esse vídeo tocou o seu coração e você sente que Deus está te chamando para viver numa nova ordem, uma ordem onde Ele vem antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários: Deus vem primeiro na minha vida. Monte que essa declaração não seja apenas uma frase, mas um compromisso. Porque quando Deus ocupa o primeiro lugar, nenhum outro lugar da sua vida fica vazio.